boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo. O Filho de Jesus, o Filho de Deus, começou a ser dada como profeta. Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte. Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. O profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro que comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Quer ler de novo, filho? Não? Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és meu filho querido e me dás muita alegria. A tentação de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. O homem dominado por um espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não com as dos mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava na cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Jesus anuncia o evangelho na Galileia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: quer ler Jesus, filho? Vamos aos povoados que ficam perto daqui.
para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No momento instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Não olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos e gente de toda parte vinha procurá-lo. Isaías. Vamos lá, vamos começar do princípio. Depois eu queimo aí. Já te falo, amor, peraí. E Isaías, ele profetizou que ele será chamado de Nazareno, profetizou a cidade que Jesus viria. Do ponto de vista científico, a história é uma perícia científica, né? Então, o conjunto histórico, ele é pericial. Então, ninguém nega a existência de Jesus. O que alguns negam era se Jesus era Deus ou não era Deus. Então, excluindo se Jesus era ou não era Deus, em torno de 2.000 a 400 anos antes da vinda de Jesus, alguns profetas, Isaías foi um grande profeta, anunciou a vinda de Jesus, inclusive Daniel. E eles falavam assim, ele vai nascer em tal cidade, ele vai passar por tal coisa, ele vai libertar o povo, suas vestes serão repartidas, nenhum osso dele será quebrado. Por quê? Porque o Velho Testamento, ele é um reflexo do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, ele reflete tudo o que aconteceria no Novo. Isso é tão interessante, porque quando o povo de Deus ele sai do Egito e ele termina a escravidão no Egito, o dia seguinte à 10ª praga passou a ser a Páscoa. A Páscoa simbolizava a libertação carnal do povo. Jesus, para ser Jesus, ele só poderia morrer no dia da Páscoa. Por quê? Porque aquilo passou a ser a libertação espiritual do povo. E Jesus rasga o véu do templo. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. Isso quer dizer que você tem acesso direto a Deus. Você não precisa falar com ninguém mais. Não precisa falar com um padre, não precisa falar com um pastor, com ninguém mais para você ter acesso a Deus. Você só precisa falar em nome de Jesus. Por isso que Jesus diz: você só consegue ir ao Pai através de mim. E olha que interessante, né? Então, João Batista, ele vem para anunciar a palavra também porque o profeta falou. E João Batista, com todo o histórico do João Batista, João diz o seguinte: eu não sou ninguém, eu nem poderia desatar a sandália dele ou amarrar a sandália dele. De tanto que João se considera indigno de estar na presença de Jesus, que é Deus. E o mais interessante disso é que Jesus, sendo Deus que se fez carne, ele passou 40 dias jejuando. O Marcos não fala isso, mas em outros livros fala que ele passou 40 dias jejuando no deserto. Por que Jesus ele surge com 30 anos? Essa é uma série legal, deixa uma série aí, The Chosen. Galera, você assistiu The Chosen? Velho, eu acho que eu chorei todos os episódios. Por que ele passou 40 dias no deserto, jejuando? Porque isso simboliza os 400 anos que o pessoal, aliás, os 40 anos que o pessoal passou vagando no deserto. Então, lembra, o Velho Testamento é um reflexo do Novo Testamento. E isso reflete um pouco da nossa vida, do ponto de vista histórico, né? Quantos de nós a gente passa pelos desertos, sendo ou querendo ou não querendo? Um exemplo, eu era uma pessoa, eu era ateu. Eu vou até mudar a frase, eu era agnóstico, não era ateu. Agnóstico é aquele que, tipo assim, acredita, mas acredita meia boca. Eu era agnóstico. Por quê? Porque, primeiro, eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos por uma promessa. Minha tia me deu a Bíblia, uma tia minha, tia Marina, sei que me deu, culpada a tia Marina. A tia Marina me deu uma Bíblia e ela falou assim: você vai ler? Eu falei: vou. Mas eu não ia nada.
Ela falou, você promete que vai ler? Eu falei, prometo. Rapaz, no interior veio da mesma cidade que eu, Fernandópolis, olha só. O pessoal confundia com Florianópolis. Rapaz, o povo do interiorzão é meio sistemático. Eu era sistemático no talo. Quando eu prometi, eu comecei a ler. Eu li um capítulo por dia. Aí, como eu ia começar a ler por uma promessa, eu comecei a ler com o propósito de contradizer, porque a Bíblia tem algumas contradições, depois eu posso falar a respeito disso. Eu comecei a ler para pegar essas contradições e para cutucar os cristãos, crente. Rapaz, eu tinha vergonha de falar que era crente. Porque crente, a gente imaginava que era perna peludo, subaco peludo, pau comendo. Eu tinha vergonha disso daí. Molhado. O Davi fez eu passar vergonha ao vivo aqui. Mas tudo bem. Então, assim, hoje eu sou protestante. E por quê? Porque eu fui lendo, e à medida que eu fui lendo, as coisas começaram a fazer sentido. Só que, assim, eu sou um cara muito sistemático. Então, eu comecei a estudar história. Galera, eu fui ao ponto de estudar historicamente o Mar Morto, as descobertas das bigas egípcias no Mar Morto. Eu fui ao ponto de descobrir que o Anel de Pilatos foi descoberto agora em janeiro, fevereiro, março de 25, ou novembro de 24, porque antes Pilatos não existia ele na história. Os historiadores usavam ele, você vai quebrar o cabo, amor. Os historiadores usavam ele para fascinar. Como Pilatos condenou se Pilatos nunca existiu? Descobriram um anel dele. Eu comecei a estudar o espaço. Eu estudava tudo, porque pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima. Então eu comecei a estudar a segunda lei da termodinâmica. Esse livro aqui é um livro apologético. Esse livro ele fala a respeito de ciência em confronto com Deus. Esse livro, eu escrevi ele depois do dia 22 de janeiro de 2025. É um livro bem interessante. Bom, eu passei pelo meu deserto. Depois que eu descobri Deus na ciência, que eu falei, é impossível não existir uma força maior. Nenhum cientista nega a existência de uma força maior. Alguns não atribuem ao nome de Deus. Aí eu pedia para Deus um encontro com Deus para descobrir Deus pela fé. Porque Jesus disse, bendito é aquele que me vê, bendito é aquele que crê em mim sem me ver. E antes eu acreditava só pelo que eu via, não pelo que eu cria. E Deus me presenteou dia 22 de janeiro. Ele me permitiu com que eu passasse a crer nele, não só pela ciência, mas pela fé, algo que para mim era intangível, porque eu sou muito... Não é materialista do ponto de vista de dinheiro, eu sou muito cético, eu sou muito físico. Eu acredito muito em ciência, muito pragmático.